Evangelho de Lucas, capítulo 15. A poderosa concentração naquilo que Deus tinha de colocar síntese em algo tremendo, maior do que todos nós. No verso 1 diz: os publicanos e pecadores estavam reunidos para ouvi-lo e os fariseus fazem uma pergunta. Chegam para Jesus e diz: Senhor, você come com pecadores? Você recebe pecadores? Comer com pecador, receber pecador. Há um incômodo que passa pela mente de todo mundo no comportamento de Cristo. Comer com o pecador se associa a ele. É o dar-se ao pecador e recebê-lo. E eles chegam para Jesus e falam: por que você faz isso? A essa resposta constitui as parábolas que ele vai contar. Mas em síntese, por que isso incomodou tantas pessoas e Jesus teve que dar uma resposta tão complexa e bela? Porque Jesus veio para cá por causa do pecador. A gente muitas vezes caiu numa síndrome de nos homenagear ou falar uns dos outros pensando naquilo que fazemos de bom. Por exemplo, quando nós falamos de Dia das Mães, nós falamos de todos os seus superpoderes. Mães podem, mães acontecem, mães têm hiperhabilidades. Falamos do Dia da Mulher nas suas singularidades e falamos de coisas que uma boa parte das mulheres nem acreditam. E assim como todas as outras coisas. Mas se tudo isso que falamos sobre nós mesmos fosse real, por que chamaríamos a Jesus de Salvador? Só se fala de Salvador quem precisa ser salvo. Falamos de nós nas nossas habilidades, mas quando Jesus se aproxima de nós, ele nos chama de ovelhas. Ovelhas são frágeis, ovelhas são lentas, ovelhas não têm presas, ovelhas não têm raciocínio forte, ovelhas não são predadoras, ovelhas são dependentes, ovelhas são brigões. Ovelhas nem existiriam se não existissem pastores. Ele nunca chegou para você e para mim e falou: vós sois minhas águias, meus tigres, meus leões. Não, vocês são ovelhas, e nessa frase está toda a nossa relação de debilidade, fracasso e dependência. Quando Jesus, antes de explicar o como, ele disse o porquê. Se você está me chamando de Salvador, é porque você precisa de mim. Para que ele veio, afinal das contas? Para demonstrar um amor para quem precisa, para estender a mão para quem caiu, para colocar de pé quem jamais conseguiria fazer isso sozinho. Eu queria que você não se esquecesse, ao terminar essa meditação, dessa frase. Satanás jamais conseguirá vencer quando você peca. Para pecadores, existe um Salvador. Mas ele começa a abrir o placar quando você e eu somos convencidos de que o pecado é o fim da história, ou de que nós não temos um Salvador pleno o suficiente para nos salvar de fato. Para que ele veio? Ele veio por mim e por sua causa, porque não somos o que muitas vezes imaginamos ser, mas no recôndito do nosso quarto, do nosso coração, no último cômodo da nossa casa, lá onde choramos sozinhos, existe um Salvador que chega até lá e diz: eu conheço você, eu sei do que você precisa de mim. Eu descanso em saber que eu não consigo, mas Deus pode tudo.